E ontem, durante todo o dia, muita gente se perguntou, afinal de contas, o que é um surto? Do que se trata? É um transtorno mental? É porque a pessoa toma remédio controlado? E claro que o Manhã Total segue na linha de informar, de esclarecer, segue na linha de orientar. Por isso, eu convidei aqui hoje para estar comigo a psiquiatra que topou na hora, a Dalis Fonseca, que está aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite, viu, Dalis? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite aí, a gente fazer pelo menos um breve esclarecimento sobre o tema, Exatamente. O que é um surto, Dalis? Então, a gente fala assim, às vezes, comumente, corriqueiramente, a pessoa está surtada, ela teve ali, de repente, uma fuga da realidade, mas até o quadro in loco, ainda nem definiram ao certo, no caso específico, mas trazendo para a psiquiatria. Onde a pessoa pode ter fuga da realidade, onde ela pode cursar ali com delírios, com alucinações. Às vezes ela não vai ter uma sintomatologia muito exuberante, assim, que a gente vai perceber que ela pode estar com um comportamento mais bizarro. Sim. Mas a pessoa pode abrir ali lentamente, leniente, ali, alguma indícios já de que não tá com a fala desconexa, ou ela pode ficar com os pensamentos mais paranoicos. Então, ela vai ter pensamentos intrusivos, que pode ser delírio, alucinação, que é mais vozes. Então, assim, tem vários transtornos que podem cursar com surtos. Então, pode ser transitório, pode ser um quadro mais longitudinal, então depende de cada caso. Pode ser, por exemplo, uma depressão crônica, uma depressão grave, um transtorno de ansiedade generalizada? Exatamente, pode ser também um dos possíveis transtornos que podem causar, realizar o surto. A gente vê mais comumente em transtornos de humor ou da esquizofrenia também. Da esquizofrenia é mais clássico porque a gente pensa sempre num paciente com esses sintomas mais intensos, Mas uma pessoa com uma depressão grave, ela pode sim ter o surto ali, apresentar esses episódios de fuga da realidade também. Também outros casos não psiquiátricos também, de causas clínicas, de uso de medicação pode fazer surto, abuso de substâncias, de álcool, quadros de infecção. Pessoas, por exemplo, podem estar num quadro, a gente vê muito idosinho quando está na UTI, que começam assim, a ter quadros de delírio, até tem um termo diferente na medicina, que é delirium, que ele começa a nem saber onde está, não começa a falar coisa com coisa. Então, imagina, a gente tem uma série de fatores, até corticoide pode às vezes desencadear. Então, causas psiquiátricas e às vezes não psiquiátricas, causas clínicas. Causas clínicas. E aí, no caso, como que as pessoas devem agir? Começaram a reparar que a pessoa está tendo todos esses sintomas, ou alguns dos sintomas que você trouxe pra gente, como agir para poder ajudar, Sim. Porque ela pode representar um risco para ela e um risco para quem está em volta. Exatamente, porque se o sintoma é mais sutil, a pessoa num estado mental, quando a gente vê uma pessoa no seu dia a dia, ela tem ali uma consciência preservada, uma fala preservada, mas de repente começa a ter uma privação do sono, começa com essa fala desorganizada, não tem nenhum transtorno prévio, ou a gente observa que ali teve algum quadro de uma vivência, uma perda, um trauma, e começa a ficar desconectada. Eu posso, a pessoa comumente, um familiar, quem está em volta, buscar uma ajuda, um acolhimento médico, psicológico, buscar essa ajuda, porque tem assim, se é um quadro transitório, a pessoa às vezes pode ter um único episódio e nunca mais ter. Agora, se ela está abrindo um quadro de base de algum transtorno que é aqueles mais crônicos, então ela vai ver de repente novos episódios, se não devidamente tratado no início, corre o risco de tem estudos que falam que um episódio já reconhecido na primeira vez, você consegue já intervir, às vezes ela tem uma qualidade de vida funcional, ao exemplo da esquizofrenia, que é um quadro mais moderado, digamos assim, e ser funcional. Ou ela ter só esse único episódio isolado na vida, depois de um trauma, um acidente, uma vivência, devidamente acolhida ali, tratado e nunca mais ter. Por exemplo, que a gente tem que ter muito cuidado, melindre, quando a gente falar de casos, pincelar um caso como esse tem ocorrido, se foi um caso isolado de uma pessoa que normalmente teria uma rotina ideal, ali, o estado mental preservado, mas houve uma ruptura abrupta, brusca, e perdeu ali um nível de consciência, ficou prejudicado, o juízo crítico reduzido e consequências jurídicas, porque se comete
algum crime ou ilícito, se ela vai ser imputável, ela vai responder judicialmente, né? Inimputável não. E aí, por exemplo, uma pessoa teve um episódio único, aí ela foi atendida, pronto, não teve mais. Aquelas que têm, a medicação é para o resto da vida, Dalis? A medicação é uma excelente ferramenta ali, às vezes é necessária e às vezes cronicamente, para manter a pessoa no estado de funcionalidade. Assim, a gente sempre associava esses medicamentos psiquiátricos antigamente a sintomas efeitos muito indesejados colaterais, né? A pessoa ficava muito lentificada. Porque se a pessoa está mais ativa, os sintomas a gente fala mais positivos, o medicamento faz às vezes de reduzir essa saliência, o paciente fica mais estável, né? Agora, o sintoma mais negativo, o paciente ficava mais embotado, mais fechado, então as pessoas têm muito essa estigma da medicação psiquiátrica do antipsicótico, que geralmente é utilizado. Mas hoje a gente tem medicações muito modernas, onde a pessoa fica muito funcional, tem menos efeitos colaterais, que ela consegue modular mais, não fica ela consegue oscilar mais no humor, não fica os efeitos tão evidentes da medicação. Quando a gente fala, como você falou, na forma coloquial, a gente fala, a pessoa surtou, a pessoa surtou. E aí, quando se fala nisso, a pessoa pode tanto partir, além dos sintomas que você trouxe, partir para uma agressividade, ficar, digamos assim, violenta, agressiva, como também pode ficar calma, fria. Sim, porque o surto psicótico, se ele a gente fala breve, que ele exige, né, tem um tempo, né, de um dia a um mês, a gente pode até ver mais evidente e ela pode ter sintomas mais sutis ou mais bizarros, né? A pessoa pode ficar com um comportamento mais impulsivo, mais agressivo ou violenta e perder a consciência, que é quando a gente tem receio, às vezes, fazer contenção, você tem que ter suporte mais pontual, né? Levar para um hospital psiquiátrico, ambulatório, tem que ter esse segmento, às vezes, até necessário, assim, inevitável. Mas se o paciente teve ali uns sintomas mais sutis, o tratamento, às vezes, esse acolhimento ambulatorial é suficiente ali para parte medicamentosa, psicoterápica, que vai fazer uma terapia, entender o que foi o fator precipitador, o que desencadeou, o que foi o gatilho daquela situação, né? No caso, por exemplo, um trauma, né? Uma vivência, uma perda. A pessoa teve privação do sono, começou a usar muito medicamento, e aí, de repente, foi somando tudo e potencializando, não dá para a gente crucificar ou demonizar uma situação específica se não for acolhido e entender o que de fato ocorreu, como que eu posso tratar, como que eu posso amenizar, cuidar, né? Tem todos esses melindres, né? Melindres também. Algumas pessoas estão participando aqui comigo. Olha, tem uma amiga de Uberaba, vou preservar o nome dela, ela falou que tem neuromielite óptica e já teve um surto da doença, tive que fazer pulso de corticoide no hospital. Por que usam o mesmo nome? As pessoas, quando ela conta, as pessoas confundem. Por que usam o mesmo nome? Interessante essa pergunta dela, né, Dalis? A expressão surto, ao uso da medicação? Por causa de uma questão da visão. Pois é, porque é essa eterna analogia, né, esse estigma do surto a algo onde a gente tem sempre um receio, né? Porque sabe-se lá se a pessoa teve um comportamento tão agressivo ou violento. O surto psicótico muitas vezes pode cursar com um delírio, que a pessoa às vezes pode estar mais passiva ali e não ter nenhum comportamento bizarro. Só porque, como eu já tinha dito anteriormente, por causas clínicas, né, infecciosas ou lúpus, uso de corticoide, tem várias possibilidades da pessoa apresentar o surto, não ter esse componente psiquiátrico e uma vez tratado ali, definido o que é, ela vai ter aquele quadro já superado, né? Então, assim, pode ser transitório. Então, o nome, assim, a terminologia para a psiquiatria, no CIDS, eles colocam as causas quando não são de outra ordem, são de outra natureza. Entendi. Então, a gente já passa aí até para o clínico, neurologista, né? Que são outras causas neurológicas ou infecciosas, enfim. Tem mais pergunta para você aqui, Dalis. A turma sempre gosta de participar. Uma vez eu estava trabalhando muito e estudando para um concurso. De repente, ela disse que teve um surto e foi, né, claro, consultar com um psiquiatra. Ela ficou 3 dias sem reconhecer a família. Como se tivesse dado uma amnésia mesmo, Dalis. Pode cursar também, né? Pode, uma dissociação, uma despersonalização, tratamentos oncológicos. O paciente, por exemplo, está fazendo uso de opioides, privação do sono é muito comum.
paciente está concatenado, está ali articulado, de repente não começa a falar coisa com coisa, começa a delirar, não reconhecer as pessoas. E no primeiro momento a gente pensa, será que a pessoa teve uma ruptura, né? Rompeu eternamente? E nesse segmento, nesse acolhimento, você consegue notar que uma vez estabilizado o quadro, a pessoa pode levar horas ou dias ou às vezes semanas para voltar a um estado normal. Olha o exemplo desse caso do transtorno afetivo bipolar. É um transtorno que pode ser a pessoa num quadro de mania, ela ficar tão eufórica ou tão fora da realidade que ela vai romper também, às vezes durar dias, se ela não for devidamente abordada, pode sim ter um comportamento que incorre em risco à integridade dela ou a terceiros. Tem outra amiga nossa perguntando aqui, eu tenho um distúrbio, eu vou proteger o nome das pessoas aqui, viu, Dalis? Eu tenho um distúrbio de ansiedade, posso ter surto algum dia? Acredita que a ansiedade está ali no hall, viu? Tá no a gente hall, está todo tá? mundo suscetível hoje, a gente está surtando. E os tempos modernos não estão fáceis, né, Dalis? Eu acho que hoje o carro-chefe ainda é psiquiatria e ansiedade, né? Como é que a gente sossega o coração dessa amiga? Ai, gente, vamos lá, né? O trivial, as pessoas procuram, eu falo, que tentar a rota de fuga mesmo, a gente tem que cuidar muito para... Não, lógico que às vezes está falando de uma situação que já chegou a Imagina, a gente surtar, né? A gente fala, é como se fosse hoje uma ironia ali, né? Uma brincadeira. Mas a gente tem que cuidar de dormir bem, de ter um estilo de vida saudável, alimentação, essa questão das medicações de ter mais critério para escolher, atividade física. A privação do sono está no rol muito grande aí, de causar, às vezes, eventos. Dormir tão mal, né, Sim, excesso de tela. Excesso de tela também. Então, assim, tudo está ali, tudo juntinho ali. Então, a gente tem que... Hoje é difícil, a gente vai falhar muito pelo caminho, mas o que a gente conseguir amenizar, reduzindo um melhor estilo de vida, assim, a gente já evita na ansiedade. Conversar com alguém também da sua confiança pode ajudar? Olha, não estou me sentindo bem, me ajuda aqui, até para levar pela mão a uma profissional? Dopaminérgico, né? A gente é ávido da dopamina, que é o que dá bem-estar, que dá prazer. Situações agradáveis, pessoas agradáveis, né? A gente fala sobre amigos, rotas de fuga, lazer, contemplar, espiritualidade. Natureza. Sim, a gente entra num estado ali de bem-estar. O Giovanni está participando aqui comigo. Eu não vou falar o nome desse medicamento, mas, por exemplo, esse medicamento em específico pode levar a surtos momentâneos ou frequentes? Então, tem uma série de medicamentos que foram banalizados e muito utilizados assim, né? Sem critério aí, e eles podem sim, às vezes, abrir quadros de amnésia retrógrada, às vezes a pessoa nem vai lembrar o que fez ali momentaneamente. Tem história até de pessoas que tomaram, aludido o medicamento aí indiscriminadamente e fazem compras de coisas que às vezes não se lembram, ou nem tem cachorro em casa, comprou ração de cachorro, ligou para o ex-namorado, para a ex-namorada. Foi lembrar, às vezes tinha feito uso dele em associação, às vezes com álcool, que potencializou. Então, tem medicamentos, por isso que existe aí o controle especial, justamente para poder a gente reter a receita ou fazer um controle mais rigoroso, né, de algumas medicações. Apesar de que no início ele ajuda em sem demonizar a específica molécula, que ela ajuda como indutor do sono, algumas pessoas são candidatas, mas não banalizar. Precisa dessa orientação. Essa, por exemplo, como a Dalis trouxe para a gente aqui hoje de forma muito clara. Por isso eu te agradeço e te espero outras vezes aqui no Manhã Total, tá? Agradeço muito, eu estou sempre à disposição aí para a gente sanar. A psicoeducação, ela salva, conhecimento salva. E é o que a gente tenta fazer aqui no Manhã Total. Dalis Fonseca, ela que é psiquiatra aqui conosco, vai voltar mais vezes. Bom fim de semana para você. Obrigada. Obrigada, Dalis.